revisão da parte de direito constitucional. Quem não estava na aula hoje, pega pela filmagem, a galera que está aqui presente vai fazer essa participação. E aqui nós colocamos os principais assuntos em direito constitucional que caem em concurso público. Tá? Se você pegar qualquer emenda de qualquer edital de concurso público, basicamente ele vai estar relacionando esses artigos, ou melhor, esses assuntos de direito constitucional. Então, o primeiro assunto que nós relacionamos aqui é acerca das emendas constitucionais. Quando a gente fala de emendas constitucionais, está previsto lá no artigo 60 da Constituição Federal, e nesse artigo ele fala justamente da possibilidade das emendas constitucionais. Quem é que pode entrar com as emendas, quem não pode entrar com as emendas, para que servem essas emendas constitucionais? Então, primeiro ponto, uma emenda serve para o quê? Alterar o texto constitucional. E o texto constitucional é o texto que é original da Constituição. E a emenda constitucional faz parte do poder? Do poder constituinte derivado reformador. Já que faz parte do poder constituinte derivado reformador, essa emenda constitucional ela veio depois do texto original. Dessa forma, a emenda constitucional pode sim sofrer controle de constitucionalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma emenda constitucional, se porventura tiver um vício formal ou vício material, ou alguma coisa que estiver confrontando o texto original da Constituição, essa emenda pode ser derrubada. Mas se pensa assim, essa emenda é feita onde? É feita no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, formado por quantas casas? Duas casas, a Câmara e o Senado. Para ser aprovada uma emenda constitucional, é aprovada como? Na votação feita nas duas casas, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, 2 membros. Precisa passar pela mão do presidente da República? Não. A próprio Congresso Nacional que faz a promulgação da emenda. E ela entra no ordenamento jurídico, tudo bonitinho. Beleza? Isso serve dos princípios fundamentais. A Constituição, dentro do artigo 1º ao artigo 4º, ela fala sobre os princípios fundamentais. E os princípios fundamentais são o quê, gente? Seria aquela base do que a Constituição, do que o poder constituinte do país ordinário, elencou como coisas relevantes. E nós temos, no caso, 4 artigos. Onde o artigo 1º fala 2 fundamentos. E nós temos a nossa dica para os fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o só se de valor, só de soberania, se de dignidade da pessoa, valores sociais do trabalho, da iniciativa e o pluralismo político. E no parágrafo único do artigo 1º diz o quê? Que todo poder emana do povo. Se emana do povo, nós aprendemos que tem 2 tipos de poder que desce do povo: o poder direto e o poder indireto. No poder direto, o parágrafo único não fala, mas nós já aprendemos. No poder direto, é exercido através de quê? Plebiscito, referendo, iniciativa popular. E no poder indireto, voto, ou seja, através das eleições, onde serão escolhidos os nossos representantes. Já o artigo 2º da CF, ela já fala sobre o quê? A separação dos poderes. E nós aprendemos que são poderes da União. E aí tem a nossa musiquinha? São poderes da União, judiciário, executivo e legislativo. São poderes da União, judiciário, executivo e legislativo. Ou seja, os poderes são da União? Não. Está bem claro, até porque o artigo fala que são poderes independentes, são harmônicos entre si. Já o artigo 3º, ponto importante, sempre cai em prova, fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nós aprendemos também, como nossa dica, que todos os objetivos começam com verbos. E lá, no artigo 3º da CF, não é diferente. Os 4 incisos que falam o artigo 3º falam sobre verbos. Mas aí nós aprendemos a musiquinha para lembrar esses verbos. Qual é a musiquinha? E o coral tem que ser um padrão. É assim, ó. São objetivos do Brasil: construir, garantir, erradicar, promover. E construir, garantir, erradicar, promover. E construir, garantir, erradicar, promover. E o construir é de quê? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. E promover o bem de todos. Beleza, vamos lá. O artigo 4º fala sobre os princípios da relação internacional. E são lá relacionados 10 princípios da relação internacional. Eu sempre brinco e digo, no artigo 4º fala sobre o princípio da relação. Então a relação é boa onde? No 4º. Mas tem 10 coisas para se obedecer. São quase 10 mandamentos. E a gente já aprendeu que tem uma dicasinha para lembrar desses 10. Quais são? Qual é a dica? E eu vou botar o corozinho para te adiantar, vai. Eu comprei a casa, comprei a piscina, mas é você que decora a piscina. A piscina, decora a piscina, decora a piscina. É o pagode do Tiagão.
sucesso. E aí, como é a dica? Decora e se não. Sendo que o DE e o CO tá junto e o resto é uma letra só. E o não fecha a história. Então fica assim, ó. DE de defesa da paz. CO de cooperação entre os povos. Também tudo letrinha. R, repúdio ao terrorismo e ao racismo. A, autodeterminação. B, prevalência dos direitos humanos. I, igualdade entre os estados. Depois vem o solução pacífica dos conflitos. Outro C, concessão de asilo político. Outro I, independência nacional. E o não, intervenção. E o parágrafo único desse artigo ele fecha dizendo o quê? Que os povos da América Latina vão buscar a integração política, econômica, cultural e social dos povos da América Latina. Só para ter curiosidade, a América Latina inclui toda a América do Sul, toda a América Central e um país da América do Norte, que é o México. Fechou lá. Já o artigo 5º, todo mundo sabe, aquele famigerado sucesso do artigo 5º, tem que ser artigo de cabeceira. Algumas coisas eu vou chamar a atenção dele. Primeiro inciso, eu vou chamar a atenção é o inciso 11, quando ele fala que a casa é asilo inviolável. Questão recorrente em prova e todo mundo se pergunta, essa eu já sei. Mas tem coisas relevantes aí. Nesse inciso ele diz assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante de perigo, desastre, socorro ou durante o dia por determinação judicial. Todo mundo relaciona 4 possibilidades de entrar na casa, mas na verdade não são 4, são 5. Porque além dessas 4 que eu acabei de falar, a quinta seria o quê? A consentimento do morador. Já que a quinta é o consentimento do morador e 4 são em grau de exceção, nós temos que ligar em alguns pontos. Primeiro ponto, preste atenção, quando ele fala aqui, na última hipótese, que por determinação judicial, durante o dia, só essa tem lapso temporal. Então, se tem um lapso temporal, que é durante o dia, eu vou considerar o dia de que horas até que horas, com base no entendimento do Supremo, das 6 às 18 horas. Ou seja, você pega 24 horas e divide o dia no meio. Ou seja, às 18, nós fechamos aí. Beleza? E outro ponto importante do artigo 5º, como outros pontos são, mais importante lembrar em prova, são acerca dos remédios constitucionais. Quando você vai pegar um remédio, você pega com a mão só, não pega com 2. Se é uma mão só, você tem quanto dedo na mão? São 5 remédios constitucionais. Vamos lá? Habeas corpus, habeas mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Só os pontos-chave de cada um deles. Habeas corpus serve para quê? Quando o que está sendo violado? A liberdade. A verdade, direito de informação para corrigir ou para saber. Mandado de segurança, direito líquido e certo. Mandado de injunção, falta de lei. Ação popular, visando anular ato lesivo contra o patrimônio público, contra a administração pública no geral, ou moralidade administrativa. Beleza. Direitos sociais, ponto importante, provavelmente estará em prova. Antes só tinha os 10 direitos sociais previstos lá no artigo 6º. Vi uma dicasinha aqui, para quem ela quiser lembrar, ó, PTE, você não vai lembrar do PT safado não, ainda bem que não liberdade de expressão, né? Mas ali tem pré-sal, ou seja, proteção à maternidade de infância, transporte, esse termo transporte que foi inserido recentemente, beleza? Segurança, alimentação, trabalho, educação, moradia, previdência social, saúde, assistência amparados e lazer. Tem que lembrar que são agora 11 direitos sociais. Beleza? Questão de prova. Nacionalidade, vamos lá. Nacionalidade, então, nós temos 2 teorias para considerar a nacionalidade nata. É a teoria do solo e a teoria do sangue. A regra no Brasil é a teoria do quê? Do solo. Ou seja, nasceu aqui, será brasileiro. E se o cara quiser uma nacionalidade secundária, será a teoria da naturalização. Se você for de país, ou seja, se é estrangeiro, e o país é de língua portuguesa, terá precisando quanto tempo morando aqui? Um ano morando aqui. O que mais? Idoneidade moral. Se for país de língua estrangeira, quanto tempo morando aqui? 15 anos e o que? Sem condenação penal. E se você for português, ou seja, for de Portugal, será considerado o quê? Direitos equiparados aos brasileiros naturalizados. Mas nós sabemos que tem diferença entre nato e naturalizado. A principal diferença é sobre o quê? Os cargos privativos de brasileiros natos. E quando ele fala de cargo privativo de brasileiro nato, nós temos uma dica bacana, que é o quê? O MP3.com. Vamos lá? É o M3P com ministro do STF, presidente da República
República, presidente da Câmara e presidente do Senado, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Direitos políticos, nós temos assuntos bacanas, gente. Vamos lá, direitos políticos, nós falamos sobre, principalmente, a diferença do sistema político no Brasil. Sistema político proporcional e sistema majoritário. No proporcional, para a dica aí, galera que está em casa e não veio para a aula, para se ligar. Para você saber quem faz parte do proporcional e do majoritário, o resumozinho da ópera é o seguinte: sistema proporcional é todo mundo do poder legislativo menos o senador. Sistema majoritário, todo mundo do poder executivo mais o senador. Qual é a diferença dos poderes? Ou melhor, a diferença dos sistemas, proporcional e majoritário. Basicamente, a formatação das eleições. No sistema majoritário, o DN tem mais. E no sistema proporcional é o conceito de que coeficiente eleitoral. A lógica disso é quando você lembra assim: poxa, por que a Tiririca ganha com 50 milhões de votos e leva um monte de gente junto? Porque tem um coeficiente eleitoral que foi atingido várias vezes no partido ou na coligação e conseguiu levar a galera que estava dentro daquele partido. Beleza? Nesse conceito de direitos políticos, nós temos também uma observação bacana quando a gente fala dos militares. Se os militares quiserem ser candidatos a cargos políticos, se tiver menos de 10 anos, tem que fazer o quê? Pedir para sair. Se tiver mais de 10 anos, ele sai candidato. Se ganhar, vai para a inatividade. Se acontecer que ele quiser voltar, pode. Dentro do estado da Bahia, pode, e já tem uma lei estadual permitindo isso. Ele volta na mesma antiguidade, no mesmo tempo dele, tudo direitinho, e é contado. E as idades mínimas para cada cargo? A gente vai lembrar do número do telefone. Qual o telefone? 35. 30, 21, 18. Na sequência, 35 é para quem? Presidente da República e senador. 30, governador. 21, governador. Governador é prefeito e deputados. Perfeito. 18, vereador. De novo, 35 para presidente, senador. E 30, governador. E 21, prefeito e todos os deputados, ou seja, federal, estadual e distrital. E 18, vereador. Deixa eu lá. Mas se perguntar, juiz de paz, quantos anos? 21. Se perguntar ministro de Estado geral, 21. Se perguntar ministro do STF, 36. Apesar de não ser cargo político, mas a gente lembra que tem algumas funções que tem idades mínimas. Fechou. Aqui está no artigo 21 ou 24, fala aí de competência privativa, exclusiva privativa comum e concorrente. Que é a cameraman Vitória que está ali participando, filmando tudo. Está pegando aí certinho? Competência exclusiva privativa comum e concorrente. Mas aí a gente desenvolveu uma técnicazinha para lembrar disso, né, pai? A competência exclusiva não é só da União. A privativa também é da União, mas a privativa é da União legislar. A comum é de todo mundo. Ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município. E a concorrente, menos o município que nessa história, porque a concorrente também é legislativa. E quando a gente fala de competência exclusiva, é a competência de fazer, não é a competência de agir. A competência privativa é a competência de legislar. A competência comum é a competência também de fazer. E a competência concorrente é de legislar. E aí eu digo para vocês que é a dica do cachorrinho, que é au. Ou seja, assim, ó, agir, legislar, agir, legislar. Agir, legislar, agir, legislar. Olha, união, todo mundo, menos o município. Beleza. Aí você fez assim, para fechar o pacote. Aí você bota assim, ó, é competência o que aqui? Exclusiva, privativa, comum e concorrente. Beleza. Para fechar mais uma coisa. Aqui cai na prova direta. A competência exclusiva cabe delegação? Não. Então você bota não delega. Não delega. A competência legislativa, privativa, cabe delegação? Cabe. Então, ó, delega. A competência comum cabe delegação? Não, porque já está todo mundo participando. Ó, não delega. A competência concorrente legislativa cabe delegação? Cabe. Então, ó, delega. Aí você faz assim, ó, não delega, delega, não delega, delega. Se cair qualquer questão na prova sobre competência e falar